Hoje eu tenho a super alegria de receber aqui em nossa programação o Fernando Mulim. Ele que vai falar um pouco aqui junto com a gente sobre um tema que tem sido relevante, né? A geração Z no mercado de trabalho, como é que a inteligência artificial ela vem redefinindo os processos de contratação e vamos falar também um pouquinho sobre tecnologia. Afinal, é o que tem crescido cada vez mais, né, nesse mercado que nós vivemos. É o seu celular que vai evoluindo, é o computador que vai evoluindo e por aí a gente vai encontrando as tecnologias que vão agregando valores. E eu tenho a alegria de estar com ele, o Fernando. Fernando, bom dia, seja bem-vindo à Solvida FM. Muito bom dia, Thiago. Muito bom dia, ouvintes da Solvida. É um privilégio estar aqui com vocês e espero ser útil de alguma forma, com alguma contribuição durante o nosso bate-papo. Com certeza será muito útil, afinal, você faz parte desse universo tecnológico, não é isso? Olha, eu trabalho com tecnologia e o mercado digital há quase 25 anos, Thiago. Então, quando os primeiros nascidos da geração Z estavam chegando ao mundo, eu já estava inserido nesse meio, né? Que bacana! Então você pôde ver aí gradativamente o crescimento da tecnologia. Eu acompanhei grande parte do que hoje a gente chama de mundo digital. Para você ter uma ideia, em 1995, eu estudava numa universidade que era um dos únicos 2 locais do Brasil que tinham acesso à internet. Na época, internet de escada, acesso por modem, coisa que muitos dos nossos ouvintes nem sabem o que é, coisa de museu, né? E eu comecei a ter acesso a isso nessa ocasião. Depois, quando me formei, quando entrei no mercado de trabalho, participei de alguns dos primeiros projetos digitais dentro de um grande banco brasileiro. E aí minha carreira acabou sendo muito envolvida com isso, com essa economia de dados, com estratégia de marketing e vendas ligados ao tema digital. E hoje eu faço um trabalho bem interessante, não só como consultor de grandes empresas, né, dada a minha carreira executiva, eu resolvi fazer esse tipo de jornada, mas eu sou escritor, a gente teve a sorte de participar de 3 livros aí, foram best-sellers no Brasil todo, número 1 de vendas no Brasil, e também palestrante, eu sou investidor de algumas startups, de empresas de tecnologia, então eu me sinto bastante à vontade para tentar compartilhar minha visão sobre algumas questões relacionadas a esse mundo novo, né? Que legal, Fernando. E até baseado, então, nesse seu envolvimento com a tecnologia e nesse surgimento da geração Z, deixa eu te perguntar, como é que fica, então, essa entrada dessa turma no mercado de trabalho, já que tudo vai sendo novo, eles vão aí se adaptando, uns vão tendo uma facilidade, outros uma dificuldade. Como vai sendo essa entrada da geração Z? Olha, qualquer geração, o primeiro emprego é um emprego muito difícil, é sempre bem delicado você conseguir ter uma oportunidade profissional para começar, às vezes você faz até uma faculdade, faz um curso técnico e precisa ter uma porta de entrada para o mercado profissional para ganhar as primeiras experiências. Então, isso aconteceu na minha geração, eu sou da geração X, aconteceu na geração Y, aconteceu na geração anterior, Baby Boomer, né, anterior à minha, e também acontece muito forte na geração Z. Mas o que a gente vê de diferença em relação à geração Z, ela é muito diferente em relação às outras gerações. E eu acho que é legal comentar, Thiago, se você me permitir, um pouquinho do que é a geração Z. São os nascidos aí entre 95, 97 e 2010, mais ou menos, tá? E essa geração, ela foi a primeira geração que nasceu num mundo em que já existia a internet. Um mundo que tem essa integração do digital com o físico e que passou, no melhor momento, né, da sua adolescência, pela pandemia de Covid. Então é uma geração que tem por características ser digitalizada, ser conectada, procurar um pouco mais esses temas ligados à diversidade, à inclusão, à ecologia. E para os empregadores de gerações anteriores, que são os primeiros gestores dessas pessoas, tem sido sempre muito difícil. Eu converso com muitos colegas, muita gente de mercado, oriento muita gente, tem sido difícil entender que essa geração possui características socioemocionais diferentes das gerações anteriores. Então, vou te dar um exemplo. Quem nasceu nessa época tem muita dificuldade com o modelo hierárquico das organizações, que você tem um chefe que é autoritário, ou uma chefe, né, autoritário, que dá ordem, que manda prender e manda soltar. Essa geração é muito questionadora em relação a isso. E as empresas ainda não se adaptaram. Tem alguns modelos
de trabalho tentando adaptar a um formato mais colaborativo, como essa geração exige, e isso é algo que ainda está em construção, é difícil para os dois lados, né? Então, é uma geração que vem provocando enormes mudanças aí no mercado de trabalho, questionamentos à forma como as empresas se organizam, e muita gente diz que é bastante difícil ter colaboradores dessa idade, dessa faixa etária. Mas deixa eu te perguntar, quando é questionado que é difícil ter esse profissional nessa idade, qual seria o argumento? É por conta da idade ou por conta da não experiência? Eu acho que não é nenhum dos dois argumentos, porque a idade e a não experiência aconteceram em gerações anteriores. Mas é justamente porque quem nasceu na geração Z tem o acesso à informação na palma da mão, em tempo real. Então são pessoas que têm muita ligação com esse mundo digital e que têm comunidades virtuais formadas, opiniões consolidadas e que são avessos a um modelo mais autoritário de gestão e que têm expectativas muito grandes de serem promovidos rapidamente, não tem preocupação em ficar num único emprego na vida. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando eu era criança, meus pais falavam assim, olha, você tem que entrar numa boa empresa e vai ficar lá até morrer, né? E esse modelo para a geração Z não faz o menor sentido. Então, eles não têm problema nenhum em mudar de emprego, em buscar seu crescimento, mas muitas vezes isso causa ansiedade, causa falta de realismo em termos de entender que às vezes você precisa ganhar experiências antes de uma promoção, de um aumento de salário, e que muitas empresas ainda não sabem trabalhar no modelo 100% colaborativo, que tem um modelo de gestão um pouco mais hierarquizado. E essa tensão tem causado conflitos em diversas organizações, seja com os jovens que buscam uma forma de trabalho mais digitalizada, mais conectada com o mundo do século XXI, seja com os antigos que não entenderam que tem que fazer as coisas que sempre fizeram de uma forma diferente. A gente podia dizer, então, que ainda existe um conflito de gerações. Um que, como você falou, que é um trabalhador mais... Olha, você tem que ficar aqui, daqui você não sai, fica aqui para sempre. E, por outro lado, aquele que falou, opa, vou ficar aqui, adquiro uma experiência ou exponho a minha experiência, mas eu quero dar um voo mais alto. Então, seja aí então um conflito de geração. Tem um conflito de geração, tem um conflito de expectativas e tem um mundo de possibilidades que a internet trouxe para essa geração. A gente não pode esquecer que os influenciadores digitais surgiram com o advento dessa tecnologia. Então você vê hoje muitos jovens dessa faixa etária são grandes influenciadores de TikTok, de Instagram, de diversas redes sociais, possuem comunidades enormes de gente que acompanha a vida deles no dia a dia. É uma característica diferente e honestamente falando, eu tenho um filho dessa geração e trabalho com muitos colegas dessa geração e eu acho uma delícia. Mas a gente como empregador, como até mentor, tem que ter mais paciência, tem que dar feedback mais contínuo, tem que talvez conduzi-los a entender que algumas coisas têm o seu tempo natural de acontecer. E, por outro lado, está muito aberto a aprender com a intensidade da geração Z, com a capacidade que eles têm de navegar entre o físico e o digital de uma maneira muito autêntica. Não existe, para mim, negativo. Eu acho que é muito interessante, muito rejuvenescedor conviver com essa geração, mas sim, eu conheço bastante gente de mercado que tem dificuldade de entender isso. Agora, deixa eu te perguntar, dentro dessa questão, isso não seria mais fácil para a empresa justamente... como você mencionou, por ter essa boa entrada e saída do digital, do físico, de ter uma mente mais acelerada, mais rápida, e claro, por um outro lado, uma insegurança, porque é aquela coisa de jovem, adrenalina, aquela correria toda, e que muitas das vezes escapa a responsabilidade. Não seria um fator de agregar, como se diz, o útil ao agradável? Não tenho dúvida alguma, mas para que isso aconteça da melhor forma, é importante que quem está contratando profissionais dessa geração entenda que eles são naturalmente ansiosos, que eles têm expectativas exageradas e conduza essa energia positiva para que eles desenvolvam um plano de carreira um pouco mais estruturado. Vamos fazer o contraponto da empresa. Às vezes é difícil você investir seu tempo, seu dinheiro, capacitando profissionais que daqui a 6 meses, porque não conseguiram uma promoção, vão querer mudar de emprego. Então você precisa criar essa história em conjunto com eles também, né? E pelo lado do jovem, é interpretar e entender que o mercado de trabalho tem características bastante peculiares,
que o mundo corporativo não exige emoção, você tem que trabalhar muito com a razão, então tem que ser sensato, tem que ser ponderado e tem que canalizar essa energia vital de uma maneira bastante produtiva e pragmática, né? Muito bem pensado isso que você disse. E quando falamos de investimento, a gente vê, principalmente na área de tecnologia, essa questão da inteligência artificial. E como é que fica, então, justamente essa conexão da inteligência artificial nos dias de hoje? Olha, é uma grande transformação que vem acontecendo. Eu diria a você que desde que surgiu a internet, a maior revolução tecnológica, né, junto com os celulares, foi a inteligência artificial. E a inteligência artificial, em 3 anos, se não antes, vai mudar radicalmente qualquer dimensão da existência humana. Para quem aí que está nos ouvindo já interagiu com o ChatGPT, já interagiu com o Gemini do Google, o Grok do Elon Musk, ou com outras, né, o Claude da Amazon, é impressionante, principalmente porque as inteligências artificiais generativas, que são aquelas que conversam com a gente, são capazes de fazer, tá? E então qualquer profissional que estiver entrando no mercado de trabalho ou que estiver no mercado de trabalho precisa se atualizar urgentemente em inteligência artificial, precisa praticar, precisa entender do que está falando e principalmente como é que você aplica isso para gerar mais resultado para sua empresa, para o seu pequeno empreendimento, enfim. Essa geração Z tem uma facilidade maior de adoção de novas tecnologias, tem uma abertura maior para isso. Então, até ligando um pouco com o que a gente estava falando antes, eu acho que as empresas poderiam se beneficiar desse grau de familiaridade com o digital que esses jovens têm e usar isso para poder aplicar a inteligência artificial de uma maneira mais assertiva, mais produtiva dentro dos seus negócios, né? Então, a gente diria que hoje essa inteligência artificial, ela meio que virou um concorrente importante, que é necessário tanto vamos dizer, esse jovem, essa turma aí da geração Z ou qualquer outra geração estar preparada para esse novo mercado de trabalho. A inteligência artificial é um imperativo. Qualquer empresa que não entender o impacto que ela vai trazer e principalmente o profissional que não se atualizar em como utilizá-la, vai ficar para trás, já está para trás, né? E vou te dar um exemplo ligado a isso com uma prática muito tradicional de contratação de profissionais. Qual que é o maior desafio hoje para um gestor qualquer, né? Para mim, eu fui... Tiago, eu liderei equipes muito grandes, multifuncionais, gente assim, em diferentes países, em algumas passagens da minha carreira. Eu exerci funções globais, exerci funções regionais, né, na América Latina. Então, eu acabei tendo a sorte de conviver com muitas culturas diferentes. E o maior desafio, na minha opinião, que qualquer empregador possui é contratar certo. Fazer uma contratação adequada e de um profissional que vai performar para aquela posição que você precisa é dificílimo, porque quando você faz um processo seletivo, todo mundo é bacana, todo mundo é bonzinho, tudo é lindo, né? A gente costuma brincar que uma das redes sociais profissionais, que é o LinkedIn, para quem usa, é a maior rede de mentiras do mundo. Todo mundo no LinkedIn é perfeito, é fantástico, é um profissional de excelência, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, a inteligência artificial vem sendo utilizada hoje em dia nesse processo fundamental de contratação, de recrutamento e seleção, como a gente chama na área de recursos humanos, em que você filtra a quantidade de currículos de aplicantes que participam de um processo seletivo. A inteligência artificial é capaz de perceber similaridades e diferenças entre os perfis de quem está sendo buscado e de quem está buscando aquela oportunidade e já fazer uma curadoria, já selecionar algumas pessoas que vão ter mais perfil para trabalhar ali. E depois você consegue aplicar também com apoio à inteligência artificial alguns testes de personalidade, algumas estatísticas, para poder tentar refinar essa busca e fazer com que você consiga, de fato, contratar a melhor pessoa da forma mais barata, né, mais eficiente para a organização. Esse é um exemplo só aplicado, entendeu? Sim, mas quando você fala isso, por outro lado, tem aquele empresário que ele vai pensar, tá, mas e como é que eu sei que eu preciso de uma inteligência artificial aqui na minha empresa, nos meus negócios? Uhum. O empresário, ele tem que fazer 3 perguntas, tá? A primeira é o seguinte: quais são as tarefas repetitivas que eu exerço que são importantes para o meu negócio manter de pé, mas que não agregam valor? Qualquer coisa que seja repetitiva, que possa ser automatizada, tem um grande ganho com a inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Sei lá, digitação de
de números, né, em formulários, em planilha, certo? Dependendo do tipo de atividade que você está fazendo, a inteligência artificial automatiza isso. Controle manual de estoques, você consegue automatizar muita coisa com a inteligência artificial, encontrando padrões, inclusive de desvios de estoque, algumas oportunidades de reduzir custo. Ou, vou dar um outro exemplo, atendimento ao cliente. Então, eu tenho um link no WhatsApp em que meu cliente pode interagir com a minha empresa e, às vezes, você coloca um robozinho com a inteligência artificial para responder pelo menos a primeira mensagem, a segunda mensagem, e isso já gera um ganho de eficiência. Precisa ter menos pessoas dedicadas naquela operação de atendimento. Então, o empresário ele precisa, primeiramente, verificar se ele tem processos repetitivos e que estão gerando custos que ele gostaria de reduzir. Essa é a primeira pergunta. A segunda, ele tem que analisar os concorrentes. Meus concorrentes estão usando essas ferramentas, os clientes gostam, né? E a terceira oportunidade é ele entender um pouquinho como esse mercado funciona e buscar. Hoje em dia não tem problema de encontrar a solução adequada de inteligência artificial. Tem muita solução disponível no mercado. É ele pensar qual a dor de negócio que ele gostaria de resolver e como a inteligência artificial poderia ajudá-lo a resolver isso. E olha, Thiago, às vezes a pessoa vai falar assim, eu trabalho com consumidor popular, o meu cliente mora na comunidade, mora na periferia, não tem nenhuma oportunidade nisso. Sempre tem uma oportunidade. A inteligência artificial ela tem assombrado a gente com as suas aplicações em todos os campos, que vão da saúde até ao estudo do universo e a matemática avançada. E as empresas estão realmente cada vez mais adotando isso para reduzir fraude, para poder melhorar atendimento ao cliente, etc. A gente pode dizer então que é uma nova realidade do brasileiro ou até mesmo do mundo que não vai ter como fugir. Cedo ou tarde, essa empresa, esse escritório, alguém que tem esse serviço repetitivo vai implantar a inteligência artificial justamente não para ser um concorrente, mas para agregar no trabalho. Quem não fizer isso não vai sobreviver. Eu sou bastante assertivo em relação a essa resposta. Muito bem pensado. E aí, Fernando, eu sei que o papo é tão bom, tão bacana falar sobre tecnologia, mas para a gente poder encerrar, deixa eu perguntar para você, qual dica você daria para esse usuário, tanto no empreendedorismo ou na questão aí, um estudante, um curioso, quais seriam 5 dicas para escolher uma inteligência artificial certa para essa pessoa impulsionar o seu negócio, o seu estudo, a sua vida? Que dica você daria? Olha, a primeira dica você precisa praticar para conhecer. Então, entre nas ferramentas que são gratuitas, tem muito curso disponível na internet, vídeo no YouTube, enfim, pratique. Não tenha medo de praticar. A segunda dica é abrace o novo. Isso já é uma realidade e quanto mais tempo a gente resistir a adotar isso, mais tempo você está perdendo. Então, aceite que é uma realidade e se envolva, se engaje enquanto pratica. A terceira dica que eu dou é tentar conversar com outras pessoas que estão usando, trocar experiências que estão sendo compartilhadas em fóruns virtuais, em fóruns reais, porque isso vai te ajudar a pensar em novas soluções em que você pode aplicar a inteligência artificial. A quarta dica é como você pode resolver uma dor de seu negócio usando inteligência artificial, uma dor da sua vida, uma dor da sua carreira. Então, eu conheço estudantes, por exemplo, que têm feito resumos de apostilas, de matérias no ChatGPT, e esse resumo facilita o tempo de estudo, ele consegue estudar mais coisas em menos tempo. Isso é muito interessante, porque nos ajuda sobremaneira aí, principalmente quem está fazendo concurso, Enem, vestibular, concurso público, isso ajuda muito, né? E a quinta e última dica que eu dou, Thiago, e eu falei rapidamente sobre elas por causa do tempo, mas a gente não pode esquecer que a tecnologia existe para servir as pessoas. A gente tem que ter um olhar muito humano sobre como a tecnologia é aplicada, é muito crítico sobre algumas coisas que vêm acontecendo e tentar sempre usá-la para o bem. Usá-la para fazer o bem de quem nos cerca, usar para fazer o bem para as nossas vidas, usar a tecnologia com sabedoria para garantir um mundo melhor e mais justo, porque é para isso que a gente deveria estar aqui. Uau, que dica espetacular! Fernando Mulim, eu quero agradecer a sua presença aqui, Fernando Mulan, me perdoe, eu quero agradecer a sua presença aqui na nossa programação, nessa manhã, por trazer um pouquinho para a gente sobre esse conhecimento, sobre a tecnologia, a inteligência artificial e esse novo futuro que já estamos vivendo, que para alguns ainda é meio assustador, para outros já está familiarizado, e ter aqui um profissional como você
com grande experiência de gerar para nós esse conhecimento e principalmente a segurança de mostrar que não é nada assustador, pelo contrário, é agregador nos dias de hoje. É muito bom tê-lo aqui na programação, Fernando. Eu que agradeço, muito obrigado, um lindo dia a todos os ouvintes e a você, Thiago, e estou à disposição quando for necessário para ajudar. Contem comigo. Que bacana. Eu, na oportunidade, tem algum site, rede social que esse nosso ouvinte pode acompanhar aí? Alguma informação que você costuma trazer sobre a tecnologia? Olha, eu posto todos os dias conteúdo de tecnologia no meu Instagram. Para quem quiser seguir, a rede está aberta, eu tenho mais de 20 mil seguidores. O meu Instagram é FC de casa Mulan, é M de Maria, O de olho, U de uva, L de lápis, I de ilha, N de nariz. Eu estou usando uma boina na minha foto de perfil porque é uma palestra que eu dei no TED. E aí na palestra eu explico o porquê da boina, tá bem?